46 cromossomos. Existem algumas situações que ocorre uma divisão incorreta, tá? E a pessoa pode ter 47 cromossomos e a pessoa pode ter a famosa síndrome de Down, que, se eu não me engano, é a trissomia do cromossomo 21, beleza? Então nós temos lá 2 cromossomos, aí o cromossomo 21, né, em vez de ser 2 é 3. E aí a pessoa tem aquelas características em virtude de a pessoa ter um cromossomo a mais, beleza? Então a pessoa vai ter aquelas características em virtude, ou seja, o que eu quero dizer nessa brincadeira? Que todos os nossos caracteres, todo o nosso fenótipo, ele é vinculado ao nosso genótipo, aos nossos genes, beleza? Aos nossos genes. Às vezes a gente observa, né, famílias, né? Pô, professor, não tem nada a ver com o meu pai, né? Não tem nada a ver com o meu pai, mas você carrega, né? Você literalmente carrega os genes, tá? Os genes do seu pai, né? Por exemplo, minha filha não parece muito comigo, parece muito com a mãe, mas o sangue é meu, A positivo, né? O sangue é meu. E uma outra característica muito interessante, né? Eu tenho uma marca, né? Próximo do ombro, nasceu com a marca certinho, né? É muito interessante. Então vamos lá, vamos começar aqui com o sistema. Gente, é melhor apagar, né? Não está muito visível, não. Está dando para enxergar. Apaga alguém para mim a luz aí. Eu tô dormindo hoje. Não, dorme não. Vamos lá. Sistema reprodutor, sistema genital masculino. Beleza? Aqui a gente tem um texto que vai ser compatível com tudo aquilo que eu vou falar. Então, olha só. Nós temos aqui órgãos, os principais órgãos, né? Quais são os órgãos desse sistema? Aqui eu tenho o testículo, aqui eu tenho o epidídimo. Testículo e epidídimo, a gente já vai falar deles, né? Ou já posso até falar e depois apenas ler, né? Testículo e epidídimo, isso aqui é um ducto chamado de ducto deferente. Nós vamos ter aqui uma vesícula seminal, ducto ejaculatório. Aqui nós temos a próstata e nós temos aqui a glândula bulbo-uretral. Aqui nós temos a uretra masculina e aqui nós temos a bexiga. Esse é o sistema. Para analisar, um sistema assim, básico. Tá, professor, mas é só isso? As estruturas, sim. A anatomia, a fisiologia. A fisiologia também não é tão complicado, não. Beleza? Também não é tão complicado, não. Então vamos ler aqui que a gente vai adiantando, mas eu vou retornar essa página aí. Os órgãos do sistema genital masculino são testículos. Testículos e ovários ou ovócitos, eles são conhecidos como gônadas, tá? Então, gônadas masculinas, testículos. Gônadas femininas são quem? São os ovários, são os ovócitos. Por que gônadas, professor? Porque são os órgãos secretores das células germinativas, ok? São os órgãos secretores que produzem. Testículos e ovários, beleza, são órgãos, então, que produzem o quê? As células germinativas. O espermatozoide vai ser produzido pelo testículo e o ovócito óvulo vai ser produzido pelo óvulo. Uma coisa a considerar-se nessa história toda é que esses órgãos, testículo, ovário e ovócito, são órgãos, tá? São órgãos que eu vou chamar ele de glândula mista. Lembra lá? Glândula mista em sistema endócrino? Por quê, professor? Porque além de ele produzir esse tipo de célula, eles vão produzir o quê? Hormônios. Beleza? Nós temos o testículo responsável aí pela produção de testosterona, que é o hormônio sexual masculino, responsáveis pelas características do sexo masculino. Exemplo, barba, pelo, voz, desenvolvimento da musculatura, tudo isso é proveniente da testosterona. E aí eu contei já aqui, só para a gente entender, uma amiga minha, que ela, né, fisiculturista, malhava, aí o desenvolvimento muscular no sexo feminino acontece.
Só que pelo fato de a mulher ter um pouquinho menos de massa muscular, é um desenvolvimento, vamos dizer assim, não estou dizendo que é lento, mas é um desenvolvimento mais lento comparado com o sexo masculino. E aí ela tomava testosterona para desenvolver a musculatura muito rápido, beleza? Só que ou você compra o pacote, ou você compra, né, o pacote todo, ou você não compra nada. Porque realmente ela desenvolveu a musculatura muito rápido, modelou aquela musculatura na academia, pá. Só que a voz dela ficou mais grossa do que a minha voz. E na genital também muda, né? Aumenta. Dependendo, né? Dependendo da quantidade que se toma. E foi muito engraçado que começou também a surgir uns bigodes aqui nela, sim, uma barba, né? E aí ela tinha que, literalmente, né? Raspar, né? Fazer a barba. Aí a gente zoava, ó, vou trazer um presto barba aí pra você, hein? Pesa mais pesado que... Mas acontece. Situações hormonais, tá? Situações hormonais. As glândulas sexuais femininas, que são os ovários, ovócitos, né? Eles vão produzir o estrogênio, responsável aí pelos caracteres femininos, tá? Então, um sistema de ductos, quem são os ductos? Essas passagens aqui, ó, tudo isso aqui são ductos. A uretra é considerada um ducto. Então, ó, ducto deferente, ducto ejaculatório e uretra. As glândulas sexuais acessórias, glândulas sexuais. Lembra que a gente conversou em sistema endócrino? O que é uma glândula? É todo órgão que secreta alguma coisa, não necessariamente um hormônio, mas ele está produzindo uma secreção, um fluido. Exemplo de glândula, a gente já conversou em várias aulas, são as glândulas salivares, que vão produzir saliva, que vão ser imersas aonde? Na cavidade bucal. Mas aqui nós temos essas glândulas sexuais masculinas. Qual a função delas, professor? Basicamente produzir o líquido seminal, tá? O líquido seminal nada mais é do que o líquido onde estão os espermatozoides, beleza? Eles estão ali nos espermatozoides. Existe um procedimento que vocês sabem muito bem, que é a vasectomia, né? Vasectomia, e aí é literalmente feito uma amarraçãozinha aqui, um nozinho, beleza? Um nozinho. Para impedir que esses espermatozoides passem. Se eles não passar, o corpo vai absorver eles, mas as glândulas sexuais vão produzir o sêmen. Então, no ato da ejaculação, nós temos sêmen, mas nós não temos espermatozoides. Então, teoricamente, não há risco ali de uma concepção, ok? Aqui nós temos, então, as glândulas sexuais. Próstata é uma glândula ímpar. Eu não digo que ela é mais importante, porque todas as estruturas aqui são importantes, mas existe um cuidado, né, em virtude de essa glândula, né, um cuidado em virtude dessa glândula ser acometida pelo câncer, é verdade? Então, novembro, né, o novembro azul, é o mês da conscientização ali do câncer de próstata, saúde masculina em geral, tá? Então, ela é uma glândula que ela pode apresentar um problema, tá? E a próstata é muito complicada. Complicada como, professor, se ela apresentar um problema? Porque olha que órgão é esse aqui? Bexiga. Ou seja, a próstata está debaixo da bexiga. Então você tem uma hiperplasia prostática, que nada mais é do que um aumento do número de células aqui na próstata. O que ela vai fazer? Ela vai aumentar. Ela vai, teoricamente, afunilar aqui a uretra. E aí, normalmente, quem tem esses sintomas, você está falando de câncer, professor? Não necessariamente. Um tumor também pode ocorrer esse tipo de situação. Eu tenho um amigo que fez a outra e apresentou inflamação na próstata, né, prostatite. E ele também estava com dificuldade de quê? De urinar, porque ele estava com a bexiga cheia e quando ele ia voando para o banheiro, chegava lá, não saía quase nada, porque a próstata está o quê? Ó, né? Inchada, inflamada, e ela está teoricamente apertando a uretra, então a urina não consegue, a pessoa, né, tem essa dificuldade em virtude de quaisquer patologia aqui na próstata, tá? As outras glândulas, a vesícula seminal, a glândula bulbouretral,
elas não têm, elas não são muito, não é muito normal elas serem acometidas por patologia. Pode acontecer? Pode, claro que pode. Pode, a pessoa pode ter, sei lá, alguma coisa ali, alguma neoplasia. Esperamos que, se for, seja uma neoplasia benigna, mas a próstata, como a próstata, ela... Observa bem, né? A gente vai falar já sobre o sistema genital feminino, mas observa bem que órgãos que têm alterações hormonais normalmente são órgãos que podem ter problemas no futuro. Por exemplo, as mamas, né? As mamas, no homem, ela não tem alteração hormonal, não tem alteração hormonal semelhante ao sexo feminino, né? Que na puberdade a mama tem um determinado tipo de tecido, né? Chega a uma certa idade, a mama já tem outro tipo de tecido. Gravidez, a mama já tem uma mudança natural. Quando entra na menopausa, nós temos outro tipo de tecido. Isso tudo é o quê? Hormonal. Então, normalmente, e a próstata é uma glândula que, em virtude de ela sofrer impacto hormonal, ela pode sim sofrer influências, patológicas. Ok? Mas vamos lá. Então, a glândula seminal, vesícula seminal, a próstata, ela vai secretar um fluido que vai ajudar. A próstata, ela vai secretar um fluido que vai ajudar na construção do sêmen. Mas esse fluido, ele não é só um fluido só para ajudar na construção. Tipo assim, a próstata, ela produz água, joga ali. Não, ela tem substâncias, ela tem elementos, ok? Ela tem elementos que vão caracterizar esse sêmen e vão ajudar esse sêmen a ajudar o espermatozoide, né, melhor falando, a cumprir aí o seu objetivo, que o espermatozoide, ele quer essa habilidade, ele quer ir fecundar, ele quer ir, obviamente, alcançar o seu objetivo, que é o ovócito, né? Ele quer atingir o ovócito, ele está correndo para isso. Então, por exemplo, ela vai produzir esse sêmen, né? Ela vai produzir esse líquido, o líquido prostático, né? O líquido prostático, preste atenção nisso, né? O líquido prostático, beleza? Ele vai construir juntamente com o líquido da vesícula seminal o sêmen. Então, é uma parceria ali. Só que esse líquido aqui do prostático tem frutose. A frutose nada mais é do que uma substância, do que uma proteína para dar motilidade, ao espermatozoide. Tem proteínas de coagulação, esse líquido prostático. Por quê? Porque o que vai acontecer, né? Quando o sêmen, obviamente, ele está dentro do sistema genital feminino, ele não pode, obviamente, subir e descer, porque senão não teria ejaculação. Então, existe uma substância do líquido prostático que faz esse sêmen coagular temporariamente, para permitir que o espermatozoide chegue ao local previamente definido, Então, mais uma vez, testículo responsável pelo quê? Qual é a função do testículo? Guarda essa informação aí na videoaula. Produção de testosterona, beleza? Que é o hormônio sexual masculino, e a produção de espermatozoides, ok? Ele tem dois tipos de células, essas células de leite, né? As células de leite vai produzir, são uma característica das células aqui dentro, vai produzir esse hormônio. E nós temos as células espermatogênicas que vão fazer o quê? Produzir os espermatozoides. Esses espermatozoides que estão sendo produzidos aqui, galera, eles... Como é que eu posso explicar para vocês? Eles são espermatozoides ainda que precisam ser maturados, beleza? Eles precisam ainda ser desenvolvidos. E aonde ocorre esse desenvolvimento, essa maturação? Aonde ocorre essa situação? Aqui, nessa estrutura chamada de epidídimo. Então aqui temos o testículo e aqui nós temos o epidídimo. O epidídimo nada mais é
do que uma confluência de túbulos provenientes aqui, ó, do testículo, que vai maturar esse espermatozoide antes de ele cair aqui, ó, no ducto deferente, ok? Uma coisa a considerar-se e desmistificar aqui, que a gente pensava que testículo era tudo isso aqui, mas não. Testículo está aqui, show de bola. É a glândula masculina, responsável pelo quê? Se você não guardou nada, tem que guardar pelo menos isso. Produção de testosterona e produção de espermatozoides, só isso, tá? Mas aqui nós temos a bolsa escrotal, o escroto, show de bola? Então aqui a gente tem a bolsa escrotal. Como é que eu posso dizer aqui para vocês? A bolsa escrotal, qual é a finalidade dela, professor? Simples, fácil, tranquilo, abrigar os testículos. Show. Função número 1. Função número 2, ajudar na espermatogênese. O que é espermatogênese? A produção de espermatozoides. Então, é uma característica fisiológica. Então, quando está muito frio, né? Estava muito frio agora, ó, vai ficando calor, hein? Mas estava muito frio, né? Ontem estava frio, né? E você está com uma roupa desapropriada para o frio, né? Você está com pouca roupa. O que vai acontecer? A bolsa escrotal, ela retrai o testículo para próximo do corpo para que ocorra a espermatogênese, ok? E também a produção de hormônios. Quando está calor, ela afasta do corpo, beleza? Então, a bolsa escrotal, ela ajuda na espermatogênese de forma direta, aproximando ou afastando o testículo. E também proporcionando o quê? Um abrigo necessário para que esse testículo possa fazer as suas funções com primazia. Nós temos aqui o epidídimo, um órgão responsável pela maturação, então, dos espermatozoides. Caiu aqui. Quem é esse cara aqui? Canal deferente, ou ducto deferente, não diferente, deferente mesmo, tá? Esse ducto, tá? Os espermatozoides estão aqui. Então esse ducto, ó, é um ducto constituído de musculatura lisa, tá? É um ducto constituído de quê? De musculatura lisa. Bacana, show do milhão. Os espermatozoides, ó, sobem, começa a subir, viaja, né? Eles vão por movimento peristáltico, tá? Porque se é um tubo de músculo liso, né? É uma musculatura que nós não temos controle, coordenação, né? Então vai viajando, chegou aqui na vesícula seminal. A vesícula seminal vai, obviamente, secretar ali o líquido da vesícula seminal, né? Ou seja, o líquido seminal, que vai encorpar, vamos dizer assim, que vai ser acrescentado aos espermatozoides. Aqui nós temos o ducto ejaculatório, tá? Nessa porção aqui, aonde o líquido prostático vai ser atribuído, tá? Onde o líquido prostático vai ser atribuído nesse tipo de secreção. Show de bola. A próstata, ela mandou esse líquido, beleza? Mandou esse líquido para cá. E o sêmen já está quase todo pronto. Mas, professor, o senhor esqueceu de explicar para a gente a glândula bulboretral. É verdade. O que eu quero dizer aqui importante? A vesícula seminal é par, a glândula bulboretral é par, a próstata é ímpar. Pegou? Vesícula seminal par, glândula bulboretral par, próstata o quê? Glândula ímpar. Essa glândula aqui parece do tamanho grande de uma ervilha. A função dela não é exatamente construir o líquido seminal, mas a função dela, você observa que ela está aqui, ela tem um ducto e a sua secreção está sendo drenada para esse tubo que se chama... Qual o nome desse ducto aqui? Canal uretra. Eu pedi para vocês falar que eu esqueci, olha só que coisa, né? A função da glândula bulboretral é lubrificar internamente a uretra, ok? É lubrificar internamente a uretra para permitir com que o líquido seminal possa passar despreocupado. Então, é lubrificar a uretra. Então, assim,
A gente observa aqui então sistemas de ductos que transportam e armazenam o esperma, auxiliando na maturação. Na realidade, está auxiliando a maturação é o epidídimo e o conduz para o exterior. O sêmen contém esperma, mas as secreções das glândulas sexuais acessórias foi o que a gente aí abordou. E aí está falando, né, que o testículo é envolto por uma cápsula de natureza conjuntiva, branco, que se chama túnica abugínea, tá? Então, qual é o revestimento? Eu já falei aqui para vocês que todo órgão possui revestimento externo. Qual é o revestimento externo do coração mesmo? Fala aí para mim. Pericárdio. Qual é o revestimento externo mesmo dos ossos? Periósteo. Né? Qual é o revestimento mesmo externo do sistema nervoso? Perinervoso? Não, meninges, né? Rapaz, lá no anatômico vocês tinham que ver a meninge, né? A meninge é uma fina camada, é tipo um papel, como se fosse um papel que reveste o interior do crânio. Cara, parece um papel de parede, muito show. Se vocês tiverem a oportunidade de ir, pô, vai ser muito bacana. Ontem foi até bacana porque tinha pouca gente, então o pessoal pegou, pegou com luva, né? O pessoal pegou, o pessoal... Tem que ter jaleco? Não precisou de jaleco não. O pessoal, né, conseguiu... Só funciona sexta-feira, sábado e domingo, não? Sábado tem aula. Sábado Domingo. e domingo não abre. Mas foi muito bacana, né? Então, só voltando aqui, a túnica albalgínea, né, é uma túnica que envelopa exteriormente esse testículo, tá? A túnica albalgínea envia para o interior do testículo delgados septos, conhecido como septos dos testículos, os quais delimitam lobos dos testículos, tá? Septo na anatomia a gente viu que é a divisão, tá? E lobo são partes. Septo é divisão e lobo são partes. A gente vai entender isso de maneira mais prática aqui no slide. Nos lobos dos testículos encontramos grandes quantidades de finos lomos, de finos, né, como se fossem fios, mas são tubos, e sinuosos ductos de calibre quase capilar, que são denominados tubos seminíferos contorcidos. Ou seja, a produção de espermatozoides, conhecida como espermatogênese, ela ocorre aqui, ó, nos tubos seminíferos contorcidos. Beleza? Então, o que eu preciso, assim, só grifar para saber, só para eu entender. Testículo é envolvido pela túnica albalgínea. E no interior dos testículos, ele vai possuir septos, e esses septos vão construir o quê? Os lobos, né? Está escrito aí. Os lobos do testículo. Então, ó, os tubos seminíferos convergem para o mediastino do testículo, ou seja, para a parte de saída, e vão se anastomosando, constituindo tubos seminíferos retos, os quais se entrecruzam, formando uma verdadeira rede de nível mediastinal, tá? Aqui, cadê? Eu queria uma fotinha aqui para mostrar, mas não aqui. Cadê a foto? Deixa eu botar uma foto aqui só para a gente verificar tudo isso que está sendo exposto aqui para vocês. Quer ver? Dá uma olhadinha para cá, sem dificuldade nenhuma. Não olha não. Professor, o senhor mandou algum exercício de fixação? Eu não mandei não, posso mandar. A gente fez exercício na sala, na realidade. A gente fez exercício na sala. Quer ver? Eu vou botar aqui, reprodutor. A gente fez exercício na sala e fizemos aí. De repente, se der tempo, a gente passa o trabalho hoje. Olha, cara. Cara, chata, cara. Verdade, pegou pra cruz, filho. Esquece. Tô gravando um pouquinho Tá dele. gravando. Vai denunciar. tesouro. Ele não tá com a maturidade do professor ainda não, tá? Vai denunciar teu Vai filho. denunciar você. Aqui, essa foto aí. Tá aí, ó. Muito em casa com você. Essa foto aí. Igual. Esse é um corte aí. Miojo. É o corte
coronal do testículo. E aí a gente observa o seguinte, ó, a túnica abugínea, né, revestindo externamente. Essa túnica abugínea vai emergir, ó, sinuosos septos, e dentro desses septos a gente tem os túbulos seminíferos. Tá vendo aqui, ó? Esses tubos é dentro Esse desses miojinho ali é o tubo? Sim. Eles são ocos, não são compactos não. E o texto falou que eles são de calibre capilar, ou seja, não dá nem para enxergar, né? Porque é bem fininho. Mas é dentro porque se a gente for parar para analisar, o espermatozoide é uma célula, né? Então não tem como ver por a olho não. É preciso do auxílio do microscópio. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Meio ridícula. Pode Mas fazer. eu fiquei interessada em perguntar. Por que se movimenta? Como se movimenta? O O saco? espermatozoide. Ai, meu Deus. Você está falando a Geração. bolsa total. Isso. Porque é uma bolsa, é músculo membranosa. Entendeu? É uma bolsa músculo. É um movimento sozinho, sem... Praticamente, é uma bolsa músculo membranosa. Né? O que vai acontecer? Não sei se você estava ali fora. No frio. Não, estava aqui. Você estava aqui? Em virtude da necessidade do corpo, tá? Normalmente é em virtude da necessidade do corpo, beleza? Então nós temos aí os túbulos seminíferos, aonde ocorre a produção de espermatozoides, e nós temos aqui quem? Aqui já temos o epidídimo. Aqui ó, o epidídimo é uma confluência também de outros tubos, tá? E aqui nós temos o ducto deferente, tá? Aqui nós temos, só para exemplificar uma célula, né? Os testículos produzem cerca de 100 milhões de espermatozoides, abaixo de 20 milhões em 1 centímetro cúbico pode ser considerado estéril. Aqui nós temos, a gente observa aqui ó, a cabeça. A cabeça ela possui essa região aqui justamente para ser uma alfinetada no Pode ser óvulo. considerado estéreo o quê? Perdão, pode falar. 20 milhões, uma medida cúbica, né? Uma medida cúbica. O camarada vai fazer o espermograma. Então pega-se lá uma porção, né? Claro que é medido com um instrumento específico, e aí observa-se, analisa-se, claro que não vou contar 20 milhões, né? Mas é um equipamento específico para isso, né? Então abaixo de 20 milhões pode ser considerado estéril, né? Aqui nós temos a parte intermediária, na realidade aqui é o citoplasma da célula, onde vão ser concentrados aqui a mitocôndria, e aqui nós temos o flagelo, né, a cauda. Aqui, isso aqui é um desenho só para ver, como se fosse um microscópio, né? Então, mais uma vez, ó, testículo, epidídimo, só para a gente ter noção, né? Para a gente ter noção, tá? Aqui nós temos os ductos, tá? Então, como eu estou falando com vocês, os ductos, a responsabilidade dela, depois que o espermatozoide sai do epidídimo, é subir através da peristalse e se concentrar aqui, ó, no ducto ejaculatório, onde vai receber a secreção da vesícula seminal. Desceu mais um pouquinho, recebe a secreção da glândula prostática e segue aqui para a uretra. Beleza? Vamos só dar uma lida aqui, para a gente ficar de olho também no tempo, porque o tempo é curtíssimo. Então, de epidídimo, já falei, ducto diferente, já falei, ducto ejaculatório também, ó, glândula seminal. As glândulas seminais são duas bolsas, ó, são glândulas pares, lobuladas, colocadas entre o fundo da bexiga e o reto, obliquamente acima da próstata, que elabora o líquido para ser adicionado na secreção dos testículos. Tem cerca de 7,5 centímetros de comprimento. Beleza? Ó, as glândulas seminais secretam um líquido que contém frutose. Tá? Então, peço até perdão, uma correção. Mas se eu não me engano, o líquido prostático também tem frutose. Tá? Então, ó, as glândulas seminais secretam um líquido que contém frutose, ou seja, um açúcar monossacarídeo. Né?
prostaglandinas e proteínas de coagulação. A natureza alcalina do líquido ajuda a neutralizar o ambiente ácido na uretra masculina e no trato genital feminino, porque a vagina ela possui um grau também de acidez, que de outra maneira tornaria, ó, se o esperma ele percorrer um caminho muito ácido, ó, ele vai ficar inativo, beleza? O líquido secretado pelas glândulas seminais normalmente constitui 60% do valor do sêmen. E aqui a próstata. A próstata é mais uma glândula cuja secreção é acrescentada ao líquido seminal. Sua base está encostada no colo da bexiga. A próstata é que nem é semelhante à patela, né? Ela tem a base em cima e o ápice embaixo. Sendo ligeiramente achatada, o formato da próstata, o formato da próstata é semelhante àquela Natal. Isso só vende no Natal, castanha. É um pouco menor que a castanha, mas o formato da próstata é o formato da castanha, onde a base está encostada na bexiga e o ápice voltado para baixo. Tá? Aqui está falando, participando do seu arcabouço, encontramos fibras musculares estriadas que parecem derivados do músculo esfíncter da uretra. Tá? E aí a gente chegou no órgão pulador masculino, que é o pênis. Tá? Eu vou voltar aqui para a figura só para a gente entender de fato. Então a gente chega aqui no órgão copulador masculino, que é o pênis. Ao contrário do que muitos pensam, o pênis ele não contém estrutura óssea, mas ele contém tecidos diferentes, tá? Tecidos específicos e próprios dele. Tá? Então guarda aí no coração, no caderno, na mente, no celular. Escrevam aí, o pênis. Tinha que falar dessa parte. Tem que falar, a matéria toda, ainda tem um sistema reprodutor feminino, tá aí. Para a semana que vem, mais uma aulinha de células. Fechado. De células, Tá né? bom. A gente vai falar de células, coisa e tal. Bastante exercício aí. E prova. Ah, você foi dia 7. 7? Acho que não. Ela começou dia 7. Nossa, vocês outros foi dia 7. Não é 7? A outra matéria. Já foi essa, né? A outra disciplina. A outra matéria, a sua também. São... Ó, o seu agora, 16, 23, 30. É. A prova é a quarta ou a quinta semana? É a quinta semana, é a Vamos lá, quinta. vamos A lá. quinta semana é Seja aí pra mim aí, a Luísa. É dia 7 de novembro. O pênis é constituído O pênis é constituído. pela uretra, que é formada o pênis é constituído pela uretra, que é formada pelo tecido esponjoso. Pelo tecido esponjoso. Ponto continuativo. Já o outro tecido é a porção, já o outro tecido é a porção cavernosa, constituído de vasos sanguíneos. Ok, ponto final. Repete de novo. Constituídos de vasos sanguíneos. Então, já é o outro. Já o tecido. Já o tecido tem a porção cavernosa constituída de vasos sanguíneos. Que legal, se eu não tivesse escrevendo, tivesse mentindo. Aí eu tinha que O senhor falou que daí dá pra ver. Não, eu lembrei a ordem do texto. Entendeu? Eu lembrei a ordem do texto. Entendeu? Mas pensem muito bem
na pessoa que vocês vão viver pelo resto da sua vida. Ela pode determinar seu sucesso ou fracasso. Maturidade. É só acredita mesmo. Ele tá filósofo, eu já passei dos 30. Maturidade. Tá bem, A então pessoa ou vai definir seu fazendo. sucesso, seu progresso, ou vai definir seu fracasso. Não, porque tem gente que atrasa de vida que é misericórdia, cara. Depois dos 20, cara, depois dos 20, você tem 3 opções depois dos 20, tá? Pega a visão. Você tem 3 possibilidades de decepção depois dos 20. Ó, ou você tá com o nome sujo, ou já teve filho, ou já tomou chifre. Entendeu? Ah, já tomou antes dos 20. Não, eu já tomei um chifre. Eu tomei um chifre. Falta os outros 2 agora. Por isso que eu falei essa pessoa aí pra Inglaterra. Falei, tira essa pessoa pra bem longe. Porque se amava ela, você ia continuar assim mesmo. Não, eu falei, já tava com uma vontade, entendeu? Aí eu ia ser preso por ela, pela Lei Maria da Penha. Sempre tem que ter a lei, né? Sempre tem que ter a lei. Então, depois dos 20, o nome sujo, ou filho, ou você tomou um chifre. Um desses 3 vai acontecer. Ou os 3. Eu gostava desse nome, não, mas depois eu descobri a lei. Agora vai a lei. Olha só, povo meu, aqui está o pênis, tá? Ele tem uma base chamada bulbo, corpo, e aqui a glândula, né? A gente tem aqui a pele, né? Essa pele aqui é o prepúcio. O judeu, né? Ao 8º dia de vida, ele tem que fazer, né? Isso aí por ordenança, né? Ordenança bíblica. O judeu vai lá e, obviamente, tira esse prepúcio. Até porque essa pelinha aqui, né, isso aí é uma condição chamada de fimose, prejudica a higienização correta aqui da glande, né? Nosso corpo, ele é micro-organismo, nós temos mais micro-organismos, eu li isso num livro, mas não esqueci onde eu li, mas eu vou buscar essa informação, nós temos mais micro-organismos do que as nossas próprias células, beleza? Só na boca você tem aproximadamente aí, por exemplo, na boca você tem muito mais micro-organismos do que pessoas no Brasil. Olha só, coisa pra caramba, né? Então tem muito micro-organismo. O corpo claro, tem micro-organismos importantes, mas tem micro-organismos patógenos também, tá? Então aqui não. Oi? Não, você não precisa assinar, não. Aqui nós temos o corpo cavernoso, tá? É uma estrutura cheia de vasos sanguíneos. E a ereção justamente ocorre por quê? Porque esses vasos sanguíneos promovem essa ereção, tá? Então, os vasos sanguíneos se enchem de sangue e ocorre a ereção. Às vezes está muito frio e a pessoa acorda com o pênis ereto, mas porque está frio. Toda vez que está frio, eu ouvi até uma enfermeira explicando sobre isso, achei isso interessante. Vale a pena compartilhar, principalmente nossos pais, nossos avós. Mas também não é uma coisa assim muito comum. Mas no frio, né? No frio, a pessoa pode ter um infarto, tá? Talvez não vocês, não a gente que seja saudável, né? Mas a pessoa mais idosa pode acontecer, vai que a pessoa já tem um problema. E por que isso, professor? Já viram no filme Nosso Pai Fica Gelado pra caramba? Ou seja, o pé é uma extremidade. E aí o coração ele precisa o quê? Trabalhar bastante para enviar sangue para onde? No pé. Porque senão você vai dando hipotermia lá, o membro vai literalmente morrer. Então o teu coração trabalha, né, de forma acentuada para enviar sangue para o pé, porque a função do sangue também é controlar essa questão da temperatura. E aí quando você bota uma meia, o teu coração, viu? É uma coisa assim muito bacana. E quando está frio, como é uma estrutura que está literalmente um pouco distante do corpo, o que o sistema nervoso faz? Sangue, beleza? Sangue, justamente por isso que ocorre a ereção. A uretra, ela é constituída de tecido esponjoso, tá? O canal da uretra é um tecido esponjoso. Só isso que eu tenho para falar aqui do pênis. Então, fazendo uma síntese total aqui do sistema masculino, vocês vão falar para mim só a função básica. Testículo, qual a função? Produzir testosterona e Espermatozoide. Epidídimo, qual a função? produzir espermatozoide. Maturar os espermatozoides. Ducto, qual é a função desse ducto? Levar Músculo liso. É músculo liso, transporta o espermatozoide. Vesícula seminal, qual a função? produção de Secreção para Secreção. englobar ali o espermatozoide.
A próstata é também semelhante, a próstata também é semelhante. A próstata, na realidade, ela tem quase as mesmas funções que a vesícula seminal, tá? Aqui a glândula bulboretral, deveria ter outra aqui, que lubrifica a uretra para a passagem desse... Quem é que é o responsável aí por eliminar o esperma? Então, ducto ejaculatório, né? Ducto É o ejaculatório. músculo que Ele faz também ele elimina? sair? Sim, isso aqui tudo é músculo liso, né? Isso aqui tudo é músculo liso, né? Então, ele se armazena aqui temporariamente até a saída, beleza? O que nós temos aqui é... Então o ducto também elimina o esperma. Sim, aqui ó, ducto ejaculatório. Ó. É um fino tubo que penetra na face posterior da próstata, atravessando o seu parênquima para se abrir por um pequeno orifício no colículo seminal da uretra prostática, ao lado do forame nutrício prostático. Literalmente, posso dizer para vocês? Aqui nós temos músculos estriados esqueléticos também que auxiliam, beleza? Nessa questão da ejaculação, tá? Mas a armazenagem está aqui no ducto ejaculatório, como se fosse uma ampola, tá? Bom, agora nós vamos falar do sistema reprodutor feminino, beleza? Vamos falar do sistema reprodutor feminino. Mas antes, vou encher a garrafinha d'água. Então vamos conversar aqui agora sobre o sistema reprodutor feminino, tá? Em anatomia e função, a gente observa que é completamente diferente. Completamente diferente, tá? Então vamos lá. Vai embora mesmo. Principais órgãos. Aqui estão os principais órgãos. Beleza? Aqui estão os principais órgãos. Vagina, útero. Aí a gente tem a tuba uterina, que é uma extensão do útero. Aqui nós temos o ovário. Beleza? Então vamos lá. Aqui nessa figura aqui nós estamos só observando os órgãos internos. A vagina é um órgão interno, sim. A vagina é um tubo. A estrutura que a gente acha que é externa é o ósseo vaginal, que é a entrada, beleza? Mas a vagina é um órgão interno. Então vamos lá. Vamos conversar aqui basicamente sobre cada estrutura, tá? Ali a gente observa o colo de útero, né? O colo do útero. Então vamos lá. O que eu quero que vocês já guardem no caderninho de vocês? Escrevam aí, útero. Escrevam um caderninho de vocês. Beleza? Rapaz, eu descobri uma comida de R$13 aqui. Poxa, maravilha. Esse aqui é 23. Fica aqui até que horas? Ah, até 6h30. Vai até 9 horas hoje também. Não, até 7. Entendeu? Escrevam aí. Tem formato de pera invertida. Tem formato de pera invertida. Vírgula. Localizado. Localizado no centro pélvico. Localizado no centro pélvico. Né? Um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Ponto continuativo. Bota aí, ponto continuativo. Possui 3 camadas. Bota aí, possui 3 camadas. 2 pontos. A interna. Vírgula. Chama-se a interna chama-se endométrio. Vírgula. A do meio chama-se miométrio. Como é que é? A do meio chama-se miométrio. E a externa
E a externa chama-se perimétrio. A externa chama-se perimétrio. Beleza? Ponto final aí para o escrevam aí, vagina. Só um minutinho. Escreve aí, vagina, órgão copulador feminino. Órgão. Copulador. Copulador feminino. Que também serve de passagem, para o novo ser. Para. O novo ser. O novo ser concebido. Novo ser. Concebido. Concebido. Embaixo, do lado, assim, você escreve tubo uterino. Tubo uterino. Tem o quê? Aqui, ó. Aqui. Uterino. Tubo uterino. É uma estrutura de extensão, é uma estrutura de extensão do útero. Continuativo. Em uma região denominada ampola, vírgula, ocorre a fecundação. Escrevam aí ovário, também conhecido ovário, né? Também conhecido como glândula ou gônada feminina. Gônada. Isso, glândula ou gônada feminina é responsável pela produção de estrogênio, vírgula, De estrogênio. produção de óvulos e sua respectiva maturação. Beleza? Então eu já coloquei aí para vocês, para adiantar, né, todo o resumo aí desse conteúdo. Então aqui a gente tem a vagina, que é um órgão copulador feminino. É um órgão que também serve de passagem, ó. É um tubo muscular. Esse tubo muscular, nós temos, né, nesse sistema aqui umas glândulas chamadas glândulas Bertolini. Essas glândulas estão aqui na vagina e servem para lubrificar internamente a mucosa vaginal, tá? Então, no clímax
essas glândulas são ativadas e nós temos aqui uma lubrificação fisiológica da vagina, tá? Então, ó, o copulador aí também serve de passagem para o novo ser aí que foi concebido. Vamos falar aqui do útero, beleza? Então, o útero ele tem forma de pé invertida. No resuminho que a gente fez, a gente observou que o útero ele está no centro do anel pélvico, às vezes um pouquinho mais para a direita, não está exatamente no centro, um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, tá? É um órgão muito fantástico, pela sua capacidade de distensão, né? O útero, né? Eu tenho uma amiga que ela teve um pólipo e esse pólipo fez biópsia, era um câncer maligno, né? Mas aí ela falou, tira tudo logo, tira só o local não, porque ela falou, o útero só serve para dar filho e dar problema. Mas é um órgão vital, né? É um órgão vital. A minha mãe recentemente fez a retirada, né, do útero, né? Ocorreu um processo, é por isso que eu falo, né? Então a gente que tem conhecimento, beleza? A gente que tem conhecimento, você que está aqui, às vezes seus pais, seus avós, seus filhos não tiveram a oportunidade desse conhecimento, tá? Então o sexo feminino, é claro, o sexo masculino também, mas o sexo feminino ele tem que tomar muito cuidado nessa questão de pegar peso, tá? Ainda mais depois de concepção. A minha mãe trabalhou muito, pegava peso, e aí aconteceu uma situação muito peculiar, que é o prolapso uterino. E aí isso prejudica a qualidade de vida da paciente e promove também algumas situações secundárias, tá? Porque até infecção urinária minha mãe teve em decorrência disso. Porque essa imagem aqui não está mostrando, mas o útero, tá? O útero ele fica ali bem próximo da bexiga, então o útero da minha mãe meio que saiu, deslocou em virtude de muito peso, deslocou, e aí prejudicou a bexiga. Aí graças a Deus ela fez a cirurgia, pelo SUS, ficou muito bem atendido, graças a Deus deu tudo certo, até meio apreensivo, né? Ele chegou lá, minha mãe chegou, acho que foi chegando na quarta, porque eu quando fiquei com meu pai enterrado, fiquei com meu pai assim, sabe, sem expectativa. E dentro do hospital, parece que o tempo não passa, né? Na realidade, em qualquer lugar que você está, você não queira estar, o tempo não passa. Aí eu pego na quinta, na sexta minha mãe já está em casa, tá? Porque o útero ele tem ligamentos, né? Tem toda uma estrutura que conecta ele no local anatômico certo. A minha mãe literalmente abaixou, né? Aconteceu uma situação chamada, acho que é prolapso uterino, né? Exatamente, sendo que você imagina, porque a gente olha a estrutura aqui, isso é uma figura bem pedagógica, mas é como se o útero queresse descer por aqui, pela vagina, né? E quando a minha mãe ela se posicionava em determinada situação, literalmente aparecia como se fosse uma bolsa, literalmente aqui, e ficava ferido, ficava dificultoso, e isso é interessante e importante a gente conversar, porque o paciente vai ficando mais idoso, é pior ainda, porque chega uma idade que o paciente não pode operar, entendeu? Então tem coisas que precisam ser tratadas, tem coisas que precisam... duas coisas, né? Ou uma pessoa, né, que teve muitos filhos mesmo, por exemplo, minha avó teve esse problema, minha avó já não foi presa, minha avó, 10 filhos, né? Você imagina, 10 concepções, né? 10 concepções. Quando o sistema aqui se restaurava, aí obviamente que há uma mudança anatômica, tá? Ou por peso, no caso da minha mãe foi por peso, tá? Então, olha só, eu coloquei aí para vocês as camadas e revestimentos do útero. Olha só, nesse desenho não tá, mas eu botei no caderno. Essa camada aqui do útero se chama perimétrio, tá? Essa camada externa aqui, ó, esse filete aqui externo, se chama perimétrio, beleza? É o revestimento externo. Esse revestimento aqui é o miométrio. Mio vem do latim músculo, mas aí tem um macete para você não errar essa questão na minha prova.
mio, meio. Beleza? Mio, meio. Então você não vai errar, porque mio é meio. Você não vai errar isso aqui. É a parte mais espessa. Por exemplo, miocárdio. Muscular, né? Camada média muscular do coração. Aqui, ó, miométrio. E aqui nós temos o endométrio. Cadê? Não está marcado aqui também, não? Perdão. Endométrio, tá? Que aí vem até o termo endometriose, né? Endometriose nada mais é do que o desenvolvimento desse endométrio fora do útero. Isso causa dor, isso causa sangramento. A endometriose não é uma questão assertiva de infertilidade, não, tá? Mas a pessoa pode ter, se a pessoa tiver um endométrio com algum tipo de problema, por quê? Vou explicar para vocês. Então vamos lá, explicar de forma bem sintetizada, até porque a gente está com o horário já apertado, então a gente não tem tempo de... 50 minutos. Então, tá. A gente não tem tempo de explanar muita coisa. Olha só, preste atenção. Ela está adiantada. O ovócito, o ovo, ele é produzido aqui, tá? Então eu botei aí no caderno de vocês o seguinte, que ele é produzido aqui e também maturado aqui. É muito interessante a gente salientar e contar o seguinte: a vida fértil da mulher tem início, meio e fim. Beleza? Início, meio e fim. Normalmente ali por volta de 12, 13 anos começa a menarca, ou seja, a primeira menstruação. Porque ocorreu, de fato, a primeira ovulação, né? A primeira ovulação, beleza? A partir desse momento, passa bastante tempo, mas chega um período que nós vamos ter a menopausa, que é a última menstruação. E aí nós não vamos ter mais ovulação, né? Literalmente um período que se encerra. Isso por quê? Porque o sexo feminino já nasce com todos, olha só que informação interessante, já nasce com todas as células germinativas. Nasceu um bebê, menino, já tá aí todas as células germinativas femininas que ela vai lançar aqui na tuba uterina para fecundação, que ela vai lançar, beleza? Ao longo da vida reprodutiva. Beleza? Por isso que tem um meio, um início, meio e fim. O sistema reprodutor masculino não. O sistema reprodutor masculino tem início, só tem um fim com a morte. Tá? Então a pessoa pode ter 95 anos, tem condições de ter filho. Porque, isso que eu ia te perguntar agora, tem 65 anos que teve. O Temer tem 80, o Temer que foi presidente, tem 80 graus, tem um garotinho de, agora deve estar com uns 12, 13 anos, né? Também se chama Michel Temer, né? Os espermatozoides são células que são produzidas ao longo da vida, 60, 70, 80. Pode até cair, mas é produzido. Pode até cair em virtude de processos fisiológicos normais. Mas 100 anos, a pessoa, a pessoa ainda é capaz de gerar, tá? Tanto in vitro ou in vivo. Então, mas aqui não, aqui você tem as células germinativas femininas, elas já nascem com o sexo feminino e são maturadas. E quando, engraçado foi essa palavra, ovulação, né? Uma pessoa confundiu ovulação, falou de um jeito tão engraçado que eu não esqueci mais. Ele falou, quando a mulher ovula, né? O processo de ovulação nada mais é do que... Deixa eu pontuar uma coisa aqui interessante. Então aqui a gente tem as camadas do útero. Quais são as regiões do útero? Tranquilo, colo, corpo e fundo, tá? Estruturas do útero, colo, corpo e fundo. Aqui nós temos a tuba uterina, que eu já falei para vocês que é uma extensão do útero. A tuba uterina ela também tem regiões específicas, tá? Se eu não me engano, aqui é o infundíbulo, ampola e fímbrias. Essas regiões aqui é fímbrias. Parece que está conectado, mas não está exatamente conectado não, tá? Então aqui você tem o ovário e aqui você tem as fímbrias. As fímbrias, elas são musculatura lisa, a gente observa que é uma extensão do útero, elas são responsáveis pela captação da célula germinativa feminina, entendeu? Então,
captou, né? As fibras captou a célula germinativa feminina. Deixa eu pegar a caneta só para caneta que você escreve no quadro, só para vocês terem noção do que a gente está expondo aqui para vocês. Isso aqui mesmo. Legal, tá? Para vocês terem noção do que a gente está falando aqui, né? Então, aconteceu o processo de ovulação. O óvulo, o ovócito, ele vai se localizar na ampola da tuba uterina. Guarda isso no coração, tá? E aí, nós temos quem? O espermatozoide, que literalmente vai fazer esse caminho, ó. Beleza? Fecundou. Claro que o ovócito ele é muito maior mesmo do que o espermatozoide. Então, lembra lá do que eu falei? O ovócito ele possui 23 cromossomos, o espermatozoide 23. Aconteceu a fecundação, tá? Então, quando acontece a fecundação aqui na ampola da tuba uterina, você vai ter uma célula, a primeira célula, todo mundo já conhece essa célula, o famoso ovo ou zigoto, tá? Ovo ou zigoto é a primeira célula que nós temos. Essa célula ela começa a multiplicar. Então, ela vira duas, de duas ela vira quatro, ela começa a se multiplicar, a ponto de aproximadamente chegarmos ali nesse ponto, aproximadamente a 64 células. Tá? Quando chega a 64 células, a gente diz que temos aqui a mórula. A mórula vem de amora mesmo, que parece uma amora, beleza? Essas células vão para onde, professor? Vão descer aqui, ó, e vão grudar aonde? Nessa camada que se chama o quê? Endométrio. Grudou ali no endométrio, o que essas células vão fazer? Ela começa a escavar a parede do endométrio, é claro que no período fértil, né, por exemplo, quando está próximo de ocorrer essa ovulação, observa só, isso aqui é um endométrio, mas esse endométrio aqui, esse aqui na realidade não é um processo patológico não, né? Esse aqui é o ovo zigoto que agarrou aqui no endométrio. Mas quando está perto da ovulação, a parede do endométrio ela fica, espessa, beleza? Ela fica bastante espessa, justamente para ela ter condições de segurar o quê? Essas células, né? Derivadas do ovo zigoto. E aí esse ovo zigoto começa a escavar, até atingir o vaso sanguíneo da mãe, o que a gente vai chamar de circulação fetal. E aí quando isso ocorre, aí começa a desenvoltura dos três folhetos, mesoderma, ectoderma, endoderma, formação do tubo neural e por aí vai. Aí é livro para a gente falar. Mas o que eu quero que vocês guardem? Fecundação ocorre na tuba uterina. Depois daqui nós temos esse conjunto de células que vem para onde? O endométrio, aonde ocorrerá o desenvolvimento aí desse novo ser, tá? É muito interessante salientar, muito curioso também salientar, né, que vamos dizer, você tem um ovo zigoto aqui, ó. Pô, legal, parabéns, ovo zigoto. Por uma causa, uma causa aí, do destino, uma causa aí, não sei, a causa aí de Deus. Esse ovo zigoto, ele pode dar origem a outro ovo zigoto. E aí a gente vai ter a formação daquele camarada igualzinho a outra pessoa, de gêmeos idênticos, tá? De gêmeos idênticos. Ou seja, o ovo zigoto que fez uma xerox dele mesmo. E quando ele não é idêntico? E quando é... Então, boa pergunta, quando ele não é idêntico. Então vamos imaginar que essa mamãe aqui, ó, ovulou aqui, aí veio o espermatozoide e fecundou aqui, bacana. Aí, esse sistema aqui também, porque eu não sei, aí pergunte a pessoa, também ovulou aqui, show de bola? Aí veio o espermatozoide, o que fez? Fecundou aqui, beleza? Isso é muito comum não na espécie humana. Aliás, não é muito comum, mas sabe qual espécie aqui é muito comum? Espécie canina. Vê se a cachorrinha lá, a cadelinha, ela só tem um filhotinho.
Não, porque isso é característica mesmo anatômica e fisiológica do sistema. A cadelinha, ela ovula pra caramba, beleza? Então, os espermatozoides estão aqui disponíveis. Se eles forem encontrando, vai dando origem. E é muito engraçado e curioso ao mesmo tempo. Engraçado e curioso ao mesmo tempo, né? Isso pode acontecer também no ser humano. A cadelinha está lá, 7 filhotinhos. Não necessariamente, se nós tivermos ali um cruzamento com genitores diferentes, pode ser um cãozinho de cada pai. Existe a possibilidade? No ser humano também existe essa possibilidade. Dois cachorros. Eu tenho 2 cachorros. Meus 2 cachorros cruzaram com a mesma cadela. Ela teve filhotes de cores diferentes, bem diferentes. Exatamente. Entendeu? Os cães e gatos é porque tem ovulações. Isso, a probabilidade disso ocorrer no ser humano é difícil, né? É muito mais difícil. Mas existe. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Né? Então a pessoa já ocorreu a fecundação e o sistema ovular e a pessoa tem um cruzamento com outra pessoa, vai ter gêmeos de pais distintos. Isso pode acontecer. Né? Famoso gêmeo de pai diferente. Exatamente, isso pode. E no caso Eu vou começar a acreditar que tem um caso que é, pode ser. Mas aí o que acontece? Não pode ser seu esposo. Os gêmeos idênticos, eles compartilham o mesmo DNA, diferente não. de placenta diferente. Exatamente. Aí é o mesmo. Univitelina e bivitelina. É uma massa até boa. Não necessariamente foi de pai diferente. Porque olha só, vamos dizer aqui. Aqui ovulou, beleza, fecundou, show. Se tiver um cruzamento com a mesma pessoa, ovulou, vai ser do mesmo pai, só que é gêmeos diferentes. Para ser idêntico, essa célula aqui tem que dar origem a uma célula igual. Beleza? Tem que dar origem a uma célula. E se for trigêmeo? Significa que ovulou aqui, uma vez ovulou aqui, 3 vezes e por aí vai. Beleza? Só que não é muito comum na espécie humana isso ocorrer, né? Não é tão assim comum, beleza? Daqui segue para cá, onde começa a ocorrer o desenvolvimento aqui do endométrio. O endométrio ele é extremamente vascularizado, tá? O endométrio ele é extremamente vascularizado, beleza? Aqui está falando das tubos uterinas, falando do útero, cavidade uterina, vagina. Eu ia falar mais uma coisa importante. Esqueci. Sim, lembrei. Eu li aqui o ovário e lembrei, tá? O ovário ele é uma estrutura o ovário é uma estrutura que sofre ação hormonal, tá? Então, deixa eu botar uma outra figura aqui que vocês vão conseguir entender. O aluno é muito visual, então eu preciso de uma figurinha aqui para vocês conseguirem entender o que a gente está botando aí para vocês. Olha a diferença da próstata de um jovem para do idoso aqui. Precisa observar. E do câncer de próstata? Cadê? Bota lá no câncer. Ali é um tumor. Aqui a vasectomia, tá vendo aqui, ó? Vasectomia. Ô professor, olha que coisa interessante. Tem um vizinho perto da minha casa, que a esposa dele operou com 2 filhas, né? A esposa dele acho que tem 31 anos de idade. Aí ele, 3 meses depois, diz ele que parece que tinha se inscrito para fazer a vasectomia. Mas no caso ela vai ter saído antes da mulher dele fazer, né, a operação. Ele fez assim mesmo. Aí todo mundo querendo saber o porquê. Entendi. Casos e casos. Queremos saber porque tá com tanta dúvida assim. Os vizinhos todos querem saber por que ele fez a Mas vasectomia, é já que a mulher dele É autoexplicativo. É o quê? É autoexplicativo.
Ele não quer ter outro filho. Ele não quer fazer um na rua, né? E nem em casa também. Nem em casa. Pessoal, dá uma olhadinha pra cá. Não, ele pode pegar doença pior. Pois é. Olha só, olha pra cá. Isso aqui é um corte sagital, tá? Então, ó, olha onde fica o útero, olha onde fica a bexiga. Aqui a gente tem o ósseo da vagina, né? Então, aqui o ósseo da vagina, aqui a gente tem a vagina, aqui a gente tem a bexiga e aqui a gente tem a uretra. Por exemplo, a minha mãe mesmo, né? Aqui, ó, isso aqui são ligamentos de sustentação do útero. Esses ligamentos se romperam e o que aconteceu? O útero da minha mãe já estava encaixado como se o próprio útero sofresse o parto. O útero da minha mãe já estava encaixado aqui, forçando essa região e reclinando a bexiga. E aí minha mãe sentia muita dor, muito desconforto, teve uma vez infecção urinária. Agora que eu vi que é. Entendeu? Porque o útero está aqui, a bexiga está aqui, o reto está aqui. Então, literalmente, a anatomia da mulher é muito. Os órgãos, não que a anatomia seja o órgão, seja distante, mas em comparação com a anatomia masculina, é bem mais próximo, tá? Então, o útero ele assume essa função. Aqui a gente observa a tubo uterina, aqui a gente observa o ovário. Sendo que esse órgão, essa estrutura que a gente está vendo aí é um corte sagital, né? Aqui são as partes: istmo, ampola e fundíbulo, tá? Eu falei errado, é istmo, ampola e fundíbulo. Existem certas situações da famosa gravidez ectópica, né? Então, o desenvolvimento de um novo ser aqui dentro, ó, da tuba uterina, coisa de louco, né? Mas pode acontecer, ou seja, ele não migrou lá pra... E aí, tudo bem? Já chegou? Ectópica é uma gravidez que ocorre aqui, beleza? Essa gravidez, ela não, a mórula, ela não veio para cá, show de bola? E aí o que pode acontecer? O desenvolvimento, eu tenho uma aluna na análises clínicas que ela teve essa gravidez ectópica, teve uma hemorragia, teve que ser levada às pressas, porque literalmente, e aí infelizmente não teve como salvar, né, o feto, que ele se desenvolveu aqui, né, por uma causa etiológica diferente, ele não veio para cá e ficou difícil, né? Ficou meio complicado, né? Então, no exame de ultrassom, né, a gente observa mais ou menos aqui, ó, os pés, a cabeça, o tronco, né? Sendo isso aqui, ó, tá na tuba direita, né? Isso é uma condição que pode acontecer, não tem muito, né, o que falar. A gente tem morfologias, né, alterações do útero, né, ó, 4 anos, adulto menopausa, aqui nós estamos vendo ali a morfologia dele, os estágios, tá vendo? Olha onde ele localiza e com a gravidez, ó, que ele promove aí no abdômen, olha lá, mas até uma bexiga, né, mesmo, né? Ele promove uma extensão, né? E acontece aí um realocamento dos órgãos internos aí para dentro do abdômen, né? Já falamos sobre isso. Perimétrio, miométrio, endométrio. Aqui são os órgãos externos, tá? Os órgãos externos, que na apostila não tem. Nós temos aqui clitóris, tá? Clitóris. Nós temos aqui lábios maiores, beleza? Lábios maiores, lábios menores. Para que servem lábios maiores e menores, professor? Justamente o ser humano primitivo não usava roupa, tá? O ser humano primitivo não usava roupa. Então, para evitar o corrimento e até a invasão, né, de qualquer micro-organismo, né, o ser humano de pé, esses lábios maiores e menores formam uma contenção para proteger tanto o ósseo da vagina como o ósseo aqui da uretra, tá? Temos aqui o monte pubiano, beleza? Que é uma estrutura, né, revestida aqui por esses pelos,
Os pelos no nosso corpo, tanto na pele, cílios, sempre tem essa função de segurar o quê? Micro-organismo, segurar qualquer sujidade, tá? São muito importantes, tá? Tecido adiposo, tá vendo? Tecido adiposo, depois eu posso até passar esse material para vocês. Não era bem isso que eu queria falar, mas não era bem isso que eu queria falar. Se eu achar aqui, show. Se eu não achar, a gente deixa para a próxima aula. Eu não vou achar. Não vou achar. Isso aqui é o quê? Ah, isso aqui é uma próstata, ó, com câncer, é o tumor. A oição? Aqui lá também? É. Beleza? Beleza pura? Então, olha só, eu vou dar uma colher de chá para vocês, né? Eu vou passar exercício hoje não. Vou passar exercício hoje não, a gente faz exercício semana que vem, beleza?